Como é a imigração em Paris? No vídeo de hoje eu vou te falar de todos os documentos que são exigidos para você que vai viajar para a França, o que eles pedem lá na hora da imigração, quais são as principais perguntas, quanto você tem que levar de dinheiro. Eu já te adianto que são 3 situações, cada uma delas é um valor diferente que você tem que levar, e eu vou te esclarecer todos esses pontos. E se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu falo sobre dicas de planejamento de viagem. Bora comigo entender aí tudo o que você precisa saber sobre a imigração em Paris, lá na França. Quando a gente fala de imigração, já vem aquele friozinho da barriga, a gente sempre tem um certo receio de passar pela imigração, mesmo que você esteja aí com todos os documentos certinhos, ainda assim a gente tem um pouquinho de medo, mas no vídeo de hoje é para te esclarecer e você viajar tranquilo lá para Paris, para França, com os documentos que eu vou te falar aqui exatamente o que você tem que levar. Lembrando que as informações que eu vou passar aqui são para entradas a turismo lá na França, ou seja, não precisamos de visto e você pode ficar até 90 dias lá na França, dentro do espaço Schengen, né, nos demais países que pertencem ao espaço Schengen, dentro de um período de 180 dias. E só a título de exemplo, porque sempre gera confusão com relação a esse período, como que funciona isso? Vamos supor que você viaje para a França no dia 1º de janeiro. Aí você vai ficar 90 dias lá, ou seja, você vai ficar até dia 31 de março. Cumpriu seus 90 dias. Só que o período que você não vai poder entrar mais lá no espaço Schengen é nos próximos 180 dias. Ou seja, até 31 de junho, 30 de junho, você não pode reingressar. Quando for julho, aí sim você pode fazer o ingresso novamente. E aí você vai fazer as contas para o período que você tiver, caso você cumpra aí os 90 dias, né? Mas a maioria das pessoas viajam por um intervalo curto de tempo, uma viagem de férias aí de 10 dias, 2 semanas, então não tem muito problema com relação a isso. Com relação aos documentos, o que você precisa para passar na imigração em Paris, lá na França? Eu vou entrar aqui na tela, no site do consulado oficial, que tem todos esses documentos listados e a gente vai passar um a um e esclarecer cada um deles. Estou aqui na tela e os requisitos para entrada no território francês a turismo, como eu acabei de falar, ou uma escala, né, para países do espaço Schengen são os seguintes. Aqui ele fala que, embora não haja necessidade de solicitação de vistos para brasileiros em viagem de turismo à França, cuja duração seja inferior a 3 meses, as autoridades francesas de imigração adotam os requisitos a serem cumpridos para entrada em seu território, mesmo em escala a outros países do espaço Schengen, e são os seguintes requisitos. E o primeiro requisito é a passagem de volta dentro de um período máximo permitido de estadia, que eu acabei de falar dos 90 dias. O cidadão brasileiro viajando a turismo na área Schengen pode permanecer até 90 dias dentro de um período de 180 dias, que foi o exemplo que eu acabei de falar. Dessa forma, a passagem de retorno não pode estar marcada para um período posterior ao limite máximo de permanência de 90 dias. O segundo ponto é o seguro viagem, que cubra as despesas médicas, hospitalares e morte que possam ocorrer durante a estadia na França, incluindo despesas de repatriação por motivos médicos no valor mínimo aí de 30 mil euros. O seguro deve ser providenciado antes da chegada no território francês. Gente, muito importante essa questão do seguro, né? Muita gente tem dúvida com relação ao seguro saúde, o seguro viagem, como também é chamado. Ele tem que ter essa cobertura mínima de 30 mil euros ou moeda equivalente. Algumas apólices, né, oferecem essa cobertura em dólar, então se você contratar um de 35 mil dólares, já está valendo para a Europa também. Eu vou deixar aqui embaixo, no link na descrição, onde você pode cotar esse seguro viagem da forma mais barata. Ele cota várias seguradoras e te dá o melhor custo-benefício. Lá mesmo você pode contratar o seu seguro, fez o pagamento, gera sua apólice, você recebe ela por e-mail e é ela que você vai apresentar lá na imigração. Outra informação muito importante é que esse seguro tem que ser emitido ainda no Brasil. Você chegou lá na imigração e ele pediu o seu seguro viagem e você não tiver, não é possível fazer essa contratação lá na hora. Por isso você tem que sair com ele contratado daqui do Brasil. Se tiver alguma dúvida com relação ao seguro, eu vou deixar um link aqui em cima no card com um passo a passo de como contratar o seu seguro viagem. O terceiro ponto é o comprovante de hospedagem. No caso de hospedagem em hotel, é necessário apresentar às autoridades de imigração o comprovante de reserva de hotel pelo período da estada na França. No caso de hospedagem em residência de familiares ou amigos, é necessária a apresentação no desembarque na França do documento de atestado de acolhimento, que deve ser providenciado pelo anfitrião na França junto à prefeitura da cidade na residência do familiar ou amigo. E esse é outro ponto muito importante, né? O comprovante de estadia. Você vai fazer sua reserva do seu hotel. Eu sempre faço pelo Booking, aí eu levo impresso, tá? Ó, aqui é uma reserva minha do Booking, tá desfocado aí da tela. Mas enfim, é essa reserva aqui, com os dias que eu vou ficar hospedado em todos os lugares que eu vou passar. E na hora da imigração eles podem solicitar esse documento, você mostra a reserva para eles.
Um ponto importante é que se você for ficar na casa de algum amigo ou familiar, você precisa desse atestado de acolhimento, que é como se fosse a carta convite. Essa carta, lá para o caso da França, tem que ser feita e solicitada na prefeitura do município onde reside a pessoa que vai te receber. Vai preencher no modelo que eles exigem lá na França, vai assinar e isso você vai apresentar lá para o oficial de imigração. Muito importante. Caso você não tenha reserva de hotel, tem que levar esse atestado de acolhimento ou carta convite. O quarto ponto é a comprovação dos meios financeiros, ou seja, quanto que eu devo apresentar de dinheiro para entrar em Paris, lá na França. Você pode apresentar dinheiro, cheques de viagem ou cartões de crédito internacionais. No caso de não apresentação de uma reserva de hotel, o visitante deve apresentar, comprovar, possuir no mínimo 120 euros por dia de estadia para cobrir suas despesas. Exemplo, se ele ficar 10 dias, ele tem que apresentar lá 1.200 euros na imigração. Se ele já tiver reserva de hotel, o montante a ser comprovado são de 65 euros por dia. E no caso da hospedagem em casa de familiares ou amigos, que foi o caso anterior, o valor a ser provado é de R$ 32,50 por dia. Então, gente, isso é muito importante. Quanto de dinheiro você deve apresentar para fazer sua imigração lá em Paris, na França? Ficou claro? 120 euros caso você não tenha reserva de hotel. Ou seja, você não vai apresentar a sua reserva como eu te mostrei, você vai chegar lá e vai decidir na hora. Aí você na imigração, se ele perguntar, você tem que ter 120 euros por dia. Ele deu até um exemplo aqui, se você vai ficar 10 dias lá na França, você tem que apresentar 1.200 euros. Agora não, Bruno, eu fiz a minha reserva lá no Booking, reservado tudo certinho, quanto que eu vou precisar? Aí já reduz. O valor é de 65 euros por dia. Ou seja, se fossem 10 dias, você teria que apresentar 650 euros. Agora não, eu não tenho hospedagem, mas eu vou entrar com a carta convite com um atestado de acolhimento. Nesse caso, você tem que apresentar 32,50 por dia. Ou seja, na viagem de 10 dias, você vai apresentar 325 euros para poder fazer a imigração. Lembrando, gente, que caso você queira dicas de hotéis bons e baratos para você ficar hospedado lá em Paris, na minha planilha de Paris, eu vou deixar a descrição aqui embaixo no vídeo, você pode baixar ela gratuitamente e tem vários hotéis que eu listo lá. Ótimas opções com excelente custo-benefício, que vai ajudar bastante aí no seu planejamento, além das dicas de orçamento, de viagem, outros vídeos aqui no canal que eu tenho sobre Paris. Dá uma olhada lá nesse link e vamos agora para o próximo item. O quinto documento exigido na imigração em Paris, lá na França, é documentos que atestem as finalidades e condições de sua estadia na França e o seu motivo principal de viagem, né? Turismo ou profissional. Esse item gera um pouco de confusão, gente, mas é muito simples. O que são esses documentos que atestam a sua finalidade de viagem? Por exemplo, você está indo para Paris de férias e vai viajar a turismo. O que vai comprovar que você está indo a turismo? São as reservas do hotel, as reservas dos seus passeios, então seu ticket lá para a Torre Eiffel, para o Museu do Louvre. Se você vai fazer outras viagens ali em outros países, o bilhete de trem, por exemplo, você indo de Paris para Barcelona ou para qualquer outra cidade, esses documentos você pode comprovar. Além de um guia de viagem, um guia de turismo. Inclusive, eu tenho o meu guia e roteiro de Paris com 8 dias de programação para você fazer lá completo, com os mapas, dicas de restaurantes. Então você pode baixar esse guia no seu celular e esse guia você pode apresentar lá na imigração. Eu vou deixar esse guia aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, eu tenho certeza que vai ser fundamental lá para você tirar o melhor proveito da sua viagem lá em Paris. E aí você pode apresentar ele lá também na imigração. A sexta exigência é o passaporte em dia, ou seja, a validade do seu passaporte tem que ter validade superior a 3 meses do momento de saída da área Schengen. O passaporte eu não preciso nem falar, né, gente? Esse é o documento básico para qualquer viagem internacional, então aí você tem que ter a validade lá para o espaço Schengen de 3 meses superior à sua data de saída. Então vamos supor que você vai sair da Europa, lá da França, no dia 30 de março. O seu passaporte tem que ter mais 3 meses de validade, então 30 de março. 30 de abril, 30 de maio, 30 de junho é a validade que você tem que ter lá para entrar e passar na imigração lá na França. E por último, tem uma nota ainda falando que o Consulado-Geral recorda que a França, como qualquer outro país, é soberana para admitir ou impedir a entrada em seu território de quem, e bem entender, mesmo que o interessado cumpra todos os requisitos acima. Então aí só para lembrar, né, que mesmo que você cumpra todos esses requisitos, o país é soberano para a decisão da entrada, então vai ser no momento lá, caso a caso, na sua entrevista, que eles vão decidir a sua entrada ou não.
Mas o que eu quero dizer é que esse processo de imigração é muito tranquilo, pode ser um pouco assustador para quem está planejando a sua viagem, mas é muito tranquilo, gente. 99,9% das pessoas passam na imigração tranquilamente. O objetivo é que a gente possa viajar, assim como franceses viajam para o Brasil a todo momento. Então esse fluxo, né, é tranquilo, foi feito para isso. Os documentos são apenas para eles terem um controle maior aí das pessoas que estão chegando no país e não queira fazer a sua imigração de forma ilegal. Portanto, esses são os documentos que você precisa para fazer a imigração em Paris. Eu listei todos eles aqui na descrição do vídeo. Eu coloquei também a minha planilha de viagem gratuita, é só baixar ela aqui na descrição para você ter dicas de hospedagem boas e baratas, os passeios para você comprovar lá no momento dos seus documentos de intenção de viagem a turismo e também o meu guia e roteiro lá de Paris. Dá uma olhada que tá bem bacana, eu tenho certeza que você vai tirar nota 10 aí no seu planejamento de viagem e vai passar na imigração. O que eu também te recomendo é comprar o seu chip internacional de viagem para você chegar lá em Paris já conectado. Você coloca o seu chip lá na hora que estiver chegando, no avião ainda, troca o seu chip, chega no aeroporto conectado. Se precisar procurar algum documento ali para imigração, você tem de fácil acesso, além do que na viagem ali você vai ter o seu WhatsApp com o mesmo número do Brasil, vai poder procurar os mapas, utilizar o metrô, pedir um Uber, enfim, é uma mão na roda, com certeza vai ajudar na sua viagem ter internet e estar conectado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu tento responder todo mundo e te convido a ver a playlist da França. Lá tem todos os meus roteiros, os passeios que eu faço em Paris, dicas para comprar os ingressos mais baratos, enfim, tá imperdível. Se você vai para Paris, tem que ver a playlist da França. Se as informações de hoje foram úteis, eu também te peço para deixar aquele like que me ajuda demais aqui na criação de conteúdo e se inscreva aqui no canal que tem muito conteúdo bacana, não só da França, não só de Paris, como da Europa todo, destinos no Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui, tenha uma ótima viagem para a França e a gente se vê no próximo vídeo.